Seja bem-vindo a mais um 1615. Muito obrigado por deixar a gente entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Se você gostar da nossa mensagem, por favor, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Se não gostar de alguma coisa, pode dar o dislike, pode fazer o comentário construtivo, que assim você nos ajuda e ajuda o algoritmo do YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas. Hoje, a ideia aqui é trazer um bate-papo sobre gestão pública, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa cidade. E eu agradeço se você compartilhar essa mensagem. O 1615 é uma produtora, chama 1615 Estúdios. Se você puder nos ajudar mais ainda, estamos concorrendo, na descrição do vídeo tem um site, a melhor canal de podcast de 2024, nas suas categorias. Entre esses 14 podcasts, 4 são selecionados. Na Cativa, como na categoria Esporte, 1615 na categoria Religião, excelentíssimo podcast na categoria Direito e o Motorista em Foco da categoria Automobilístico. Se você puder acessar o link que está na descrição do vídeo e nos apoiar voltando nesses canais, vou ficar muito grato. Hoje a gente vai falar sobre gestão pública e eu já agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado, doutora Antônia, muito obrigado, Márcia. Sejam bem-vindas. Espero que a gente tenha uma conversa muito construtiva, muito sadia, para dar uma direção, um norte para o pessoal que nos for assistir. Tudo bem? Tudo. Vocês estão bem? Vocês estão confortáveis? Sim, muito. Doutora Antônia, começa se apresentando quem a senhora é, qual que é o seu ideal, o que a senhora deseja. Eu sou Antônia Alexandrina, eu nasci em Sabinópolis, Minas Gerais, vim para Ferraz de Vasconcelos em 1961, embora tenha saído de lá por 4 anos, depois retornei, fiz o primário em Arujá, e hoje sou advogada, sou engenheira mecânica, engenheira de segurança do trabalho e perita judicial. Márcia? Boa tarde, Rafael. Obrigada pelo convite. Bem-vindo. Boa tarde, Antônia. Boa tarde. Na verdade, eu sou suzanense, sou bailarina de formação, sou pedagoga e desenvolvo toda a minha trajetória na minha cidade, uma cidade que eu amo. Sou muito ligada já à questão das gestões, ligadas à cultura em especial. Trabalho com a dança, mas venho de uma família de mineiros também, que assim como a Antônia, vieram para São Paulo para ganhar a vida. Novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou começar fazendo perguntas. 5 perguntas começam com a doutora Antônia, a doutora Antônia responde, depois a Márcia, e depois a gente inverte nas 5 perguntas finais. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar com a primeira, tá? Qual a sua relação com a cidade? A minha relação com a cidade é total, Rafael. Total. Vim para lá, já tenho 63 anos lá na cidade, porque eu tenho 70 anos. E sou envolvida nas OSCs, sou envolvida na política, sou envolvida no trabalho social da cidade, na associação comercial. Acho que precisa procurar um lugar onde eu não sou envolvida, com mulheres, com pessoas que têm problemas. Sou muito envolvida lá, com a OAB, com a engenharia, com tudo. Márcia? Eu sou suzanense, né? Tenho 54 anos de idade e, como eu já disse logo no comecinho, né? Fiz um spoiler. Eu, na verdade, construí toda a minha trajetória. Estudei nas escolas públicas lá de Suzano, Luiz Bianconi, Justiniano, e fiz parte da primeira turma do Balé Municipal da cidade de Suzano e sou fruto profissionalmente de projetos sociais. Então, eu consegui concluir a minha formação em dança como bolsista e voltei à cidade de Suzano depois. E acho que é uma forma de retribuir, porque quando a gente é beneficiado de alguma maneira, você é tocado por isso e é natural que você retribua. Então, construí, prestei concurso público, fiz parte da prefeitura durante 15 anos, pedi exoneração para conseguir tocar a minha escola de dança com qualidade, com dedicação total, e nos últimos 3 anos fui convidada a retomar para as políticas públicas da cidade, atuando na Secretaria de Cultura. A segunda pergunta é: qual o papel da mulher na política? Doutor Antônio? A mulher, ela é um ser completamente diferente do homem, todos sabemos disso. Mas, infelizmente, só o homem fez política para nós até hoje. E não está no nosso ser.
não conhece as nossas agruras, não conhece a nossa potência, não conhece nada. Então a mulher precisa tomar o seu lugar e ser assim uma pessoa importantíssima na política, porque como é que nós vamos ser sempre dominados por homens? Já somos 53% de pessoas, de mulheres no mundo, né? No mundo, no Brasil, no empreendedorismo, já passamos dos 50%. Então pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas precisamos estar lá. Márcia? A mulher, como disse a doutora Antônia, né? Ela ocupa naturalmente espaços de liderança no dia a dia, na formação da família, na construção, na educação dos filhos, muitas vezes. Só que quando ela sai desse universo, muitas vezes, a gente sabe o quanto é difícil essa trajetória, né? É uma trajetória onde, em reuniões, ela é oprimida, ela não é ouvida. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas como a doutora Antônia, que está aí trazendo há tantos anos, eu também, que exerçam papéis de liderança, né? Papéis que sejam importantes, que possam ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque eu acho que a mulher, desde os primórdios, né? A gente aprendeu a cuidar. E eu acho que a gente precisa humanizar esse processo e cuidar das pessoas, ter um olhar mais empático, um olhar para a sociedade enquanto evolução, né? E para isso são muitas lutas, porque a gente sabe que as leis, elas realmente são feitas pelos homens, pela grande maioria. Mas nós vamos mudar isso, nós vamos sair das cotas futuramente, né, de 30% para 50%, e eu acho que é muito importante essa participação da mulher em lugares de liderança e de decisões. Advinda da cultura, qual a importância da cultura para o desenvolvimento da cidade? Doutora Antônia? Uma cidade sem cultura, ela é uma cidade sem alma, porque tudo vem da cultura. Por exemplo, minha cidade. Qual é a cultura da minha cidade? A Uvitália, onde as pessoas começaram. E com isso vieram os colonos, veio a industrialização, veio vindo. E todas as coisas são importantes. O ginásio de esportes é importante, a participação dos artistas é importante, o rock and roll é muito importante, o samba, a MPB, são coisas que a gente precisa ter espaços e pessoas que consigam gerir isso, porque senão é uma cidade sem alma. A cultura, ela é realmente a identidade de um povo, né? Então, eu sempre trago a cultura para muito próxima daquilo que você vivencia dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa você tem o hábito que se transforma em cultura. A cultura de se alimentar no entorno da sua mesa. E quando você leva isso para fora e amplia isso para a comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado ou país, você realmente, você desperta a sensação e o sentimento de pertencimento. Então, quando você se sente pertencente de algo, você acolhe, você cuida e você defende. E a cultura, ela tem esse poder. E é lógico, dividindo ela, tanto nessa questão da identidade, mas você também tem as linguagens artísticas, que são grandes ferramentas que atuam nesse processo de transformação. Então, ela é vital, ela gira a roda da economia, ela faz com que as pessoas sejam mais felizes, porque quando você ouve uma música, quando você vai ao cinema, quando você vai para uma atividade cultural, dificilmente você está ali pensando em problemas. Então, a pessoa, ela realmente consegue se desligar, mas ela se apropria de outras coisas, abre um horizonte, e aí você abre uma porta para a transformação. Com relação à educação, o que você identifica de problema e qual seria uma solução para isso? Doutor Antônio? Na minha visão, a educação, embora muitas pessoas falem que está sucateada, mas sem ela você não é nada. Por mais ruim que ela esteja em todos os locais, a gente tem como base. Toda a base que eu tenho veio da educação. E as pessoas precisam se apropriar disso. E as pessoas às vezes não querem estudar, não querem ler, não querem conversar, não querem discutir.
E a educação passa por isso. E são poucos programas, são poucas as pessoas que pensam nisso. O brasileiro, ele quer mais ficar de boa. E são poucos que vão e vão graduando, porque é importantíssimo, é a base de tudo. Se eu sou o que sou hoje, é graças à minha professora do primário, e as crianças hoje já começam muito cedo na creche, que aprendem e desenvolvem muito, e é uma base para tudo. Seria o alicerce. E a gente tem que lutar para que cada dia mais ela seja melhor. Melhor e melhor e melhor. Principalmente no mundo tecnológico que nós estamos vivendo hoje. As escolas praticamente são sucateadas. Qual a escola que tem um computador bom? Qual a escola que tem um programa bom, um técnico muito bom que possa ensinar? Não temos. Então, está muito, mas muito longe daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo nas nossas cidades. Nossa. Cultura é educação. E educação é cultura. Eu não consigo falar de educação sem trazer a questão cultural para junto, né? Então, quando a gente fala do ensino das artes na escola, por exemplo, nas escolas, a escola investir nessa escola de período integral, onde o aluno possa passar mais tempo ali, crianças que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, a escola ela passa a ser um lugar, um universo, onde ela pode realmente se desenvolver. Outro ponto que eu acho que é fundamental é a gente ter uma atenção muito especial para a educação infantil. As creches, toda essa primeira infância da criança, ela é muito sagrada e ela envolve diretamente na família e na mulher, porque a mulher muitas vezes precisa trabalhar e ela precisa deixar seu filho na creche. Então, um dos objetivos que eu vejo que Suzano tem lutado é para diminuir a fila das creches. Existem os convênios das creches, mas é importante que a qualidade do serviço que seja oferecido seja cada vez mais aprimorado. Então, eu acho que Suzano hoje é uma cidade que ela avançou, mas ela precisa avançar ainda mais e envolvendo esses programas que dialoguem entre educação e cultura para que você consiga estar desenvolvendo essa sensação de pertencimento que eu falei, que a cultura traz. E a criança, uma vez eu ouvi uma criança dizendo o seguinte: eu gosto de aprender, mas eu não gosto de ir para a escola, porque a escola é chata. Então, a gente tem que, sim, cada dia transformar a escola num ambiente saudável, um ambiente onde a criança queira aprender, porque todo ser humano nasceu para aprender, mas ele precisa ser tocado para que ele consiga se despertar para receber o processo de aprendizagem. Com relação à saúde, como a senhora identifica a saúde na cidade da senhora, no município, e o que você acha que seria uma solução para melhorar a saúde? Eu penso que a nossa cidade ela era bem atrasada na questão de saúde, mas com essa prefeita, nossa prefeita Priscila, ela deu muita atenção na questão de saúde e educação. Só posto de saúde, ela reformou e criou uma enormidade. Os postos de saúde são maravilhosos, são assim de primeiro mundo, não faltam médicos. Os postos vão até 9 horas da noite atendendo coisas que antes eram fechados. Nos finais de semana eles atendem. A gente sempre tem remédios. Está ainda perfeito? Não. Ela está lutando porque a nossa cidade vem de uma história muito ruim de corrupção. E ela fez das tripas o coração, mesmo pagando muito alto o valor daquelas corrupções, daqueles desvios de dinheiro. Eu acredito que a saúde da minha cidade está bem. Diria que a gente está em 70% de coisas boas, mas ainda falta os 30% que é o toque final. Márcia? A saúde é uma coisa, é quase que enxugar gelo, né? Porque o tempo todo
requer muito investimento. Suzano teve investimento, ganhamos UPA, vem aí o hospital regional, sabemos de tudo isso, mas a população ainda clama muito por uma questão de medicamentos, né? Para que os medicamentos cheguem nos postos de saúde. Então, muitas vezes você vai conversar com a população que está ali, é um tempo gigantesco na fila de espera para ser atendida na Santa Casa, os medicamentos, quem precisa dos medicamentos de uso contínuo vai até os postos de saúde, nem sempre tem. Então, eu acho que assim, mesmo você investindo nos equipamentos, é importante que você continue com muita atenção, humanizar ainda mais esse atendimento, porque a pessoa já está debilitada, ela já está numa situação que ela precisa chegar, ela precisa ser acolhida. Então é importante que a equipe seja bem preparada e que os medicamentos estejam lá, ou que as informações elas possam chegar de uma forma mais ágil e que a pessoa vá e ela já consiga ser encaminhada para onde tem que ser encaminhada. Mas é sempre uma coisa que assim parece que não para, né? Você avança um pouquinho, precisa avançar mais, avança um pouquinho, tem que avançar mais. Então, a saúde, ela pode, a cultura, de novo, pode ajudar muito no processo da prevenção, porque a saúde física e a saúde mental, ela vai se interferir lá na frente. Menos infarto, menos depressão. Então, ela vai atuar, sim, na saúde cardiovascular, na saúde mental. Então, é um artesanato, são coisas que você faz, que são ações que contribuem para que o processo não se agrave e que você tenha uma qualidade física e mental em dia, e isso diminui, sim, as filas de atendimento lá na frente. Vamos inverter a ordem, começa com você, tá, Márcia? Tá bom. Com relação ao serviço público da cidade de Suzano, como você identifica o atual momento dele e o que você acha que pode ser melhorado? Olha, eu tenho falado, como eu sou muito ligada eu sou da área de humanas, né? Cultura, pedagogia, eu acho que deixar a cidade cada vez melhor, né? Um lugar onde você gosta de morar, onde você tem orgulho de morar, onde você tem uma qualidade gigantesca no atendimento, onde você possa pensar, por exemplo, na cidade dos 15 minutos, né? Que é a cidade inteligente, transformar os bairros. Então, você tem polos, e entre esses polos na cidade, centro expandido, aí você tem a zona no sul, a zona norte. E tem aqueles bairros que ficam entre esses polos. É importante que a gente olhe para esses polos também, para que eles se transformem em lugares onde os munícipes não precisem se deslocar com mais de 15 minutos, né? Para ter uma farmácia, um atendimento médico, participar de uma atividade cultural, uma atividade física, uma atividade social, participar mesmo desse processo, e que ele não tenha esse trajeto tão difícil de executar. Então, entra, sim, numa cidade mais humanizada. Então, eu defendo muito essa questão da cidade mais humanizada. Eu acho que ela é essencial para a qualidade de vida. Isso envolve a criação de políticas públicas para que você humanize esse processo todo, quando se fala de cultura, de educação, saúde, geração de emprego e renda. Doutor Antônio? Ferraz de Vasconcelos é relativamente pequena. Ela tem 27 quilômetros quadrados, mas tem aí cerca de 200 mil habitantes. E nessa gestão, acabamos de inaugurar um centro de fisioterapia num dos bairros bem pobres, assim, no limiar de Itaim Paulista, Itaquá e Ferraz. Então, tem um cuidado muito grande para que os equipamentos, escolas, né, creches, inclusive reinauguramos, na verdade, né, um castelo que estava totalmente depredado na questão de cultura, que a colega está falando, num bairro que se chama Castelo, que é bem afastado do centro. Então, Ferraz, a gente tem muitas coisas boas,
mas ainda falta muito. E essa questão do desvio de verbas por outros gestores acabou atrapalhando muito. A prefeita pegou 9 ou 10 obras para terminar, que já eram dadas como prontas. E isso, o dinheiro já se foi, e a gente tem que dar um jeito de terminar essas obras e entregar para a população. Foi isso que nós fizemos agora há pouco tempo, mas ainda falta muita coisa, né? A cidade ainda precisa vir mais para perto, as pessoas precisam vir mais para perto e a cidade precisa levar as coisas, né, os equipamentos que a gente usa mais para perto dos munícipes, como bem disse minha colega aqui. Márcia, com relação na sua trajetória, quando você identificou que existia uma necessidade para se envolver com política, para começar a defender essas pautas? Então, na verdade, eu sou fruto de políticas públicas, né? Quando se cria um espaço onde você acolhe crianças de 9, 10 anos, e isso Suzano faz muito bem. A cultura na cidade de Suzano, hoje nós temos 6 centros culturais, né? Então, a cultura, ela vem de uma forma descentralizada, a gente faz questão que a gente apoie, né? A gente faz questão de apoiar as produções que acontecem, as atividades no bairro e sejam apresentadas nos próprios bairros. Isso vai motivando, isso aconteceu comigo. Claro que eu venho da dança, mas quando você entra nesse contato, principalmente nessa última gestão, onde eu atuei diretamente na Secretaria de Cultura como secretária de Cultura nesse último período, agora no início do ano, mas como supervisora, você vai realmente ter um contato com a cidade, você vai vendo as necessidades. E cada dia, quando você sai para conversar com as pessoas, você percebe, hoje a minha pauta é educação, é cultura, é educação, claro. É óbvio que é, mas você vai dialogar, você tem questões de saneamento básico. Cada bairro tem a sua especificidade. Então, quando você olha e você vê que a cultura tem esse poder transformador e ela pode permear, sim, várias políticas públicas, né, que beneficiem. Quando você fala, por exemplo, de enchente, que as pessoas jogam lixo no rio. Você pode fazer um programa, sim, por exemplo, de educação ambiental, dialogando com a educação. E você pode usar o teatro, você pode usar linguagens artísticas para dialogar. Você forma, você educa e você transforma. Mas é claro, a gente tem as ações que são efetivas. Então, vir para esse lugar onde eu quero atuar hoje, que é cada vez mais abrir a questão, esse olhar para as políticas públicas, ele veio quase que de uma forma orgânica e natural. Doutor Antônio? Bem, eu vim da Igreja Católica quando eu me dei conta de que eu precisava ajudar as pessoas. Eu sempre trabalhei desde dos 19 anos e depois teve um tempo que eu voltei para a questão das pastorais sociais. Então, uma das primeiras pastorais que eu entrei foi a pastoral carcerária. Você vê aquelas pessoas presas sem nenhum horizonte. E quando as pessoas saem, eles são totalmente largados. Então, eu comecei a ver muita gente à margem. Tanto é que eu sou engenheira mecânica, depois eu fui fazer direito por causa da pastoral. E comecei a me dar muito bem no direito, nessa questão de ajuda, de fazer pro bonos, de sempre ouvir as pessoas, pelo menos, e encaminhar. E aí, com a doutrina social da igreja, eu vi a importância que a Bíblia e a nossa atividade tem para poder ajudar as pessoas. E eu penso assim, todas as pessoas são recuperáveis, precisam de ajuda, mas é uma ajuda técnica e direcionada. E você, com conhecimento, você acaba dando um up para qualquer uma delas. Bom. Como você... Para Márcia, tá, Márcia? Como você planeja envolver a comunidade na tomada de decisões e garantir que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e consideradas no processo legislativo? Olha, eu acho que quando você conversa com as pessoas têm essa questão, né?
Porque o político abandonou, ou porque a pessoa não viu mais. Eu acho que é função do cidadão também estar envolvido nesse processo. Então, amanhã existe uma lei sendo votada. É importante que as pessoas que vão se beneficiar dessa lei estejam lá numa Câmara e estejam presentes dentro desse processo. Então, a participação das pessoas, dos cidadãos, ela não pode se dar só nesse momento pré-eleitoral, ela tem que decorrer. Eu sempre faço uma pergunta, né, para as pessoas: você se lembra para quem você votou para deputado na última eleição? Você lembra qual foi o vereador que você votou? Né? Então a gente sabe que quando para você desenvolver políticas públicas, você fala, a política ela está em todos os lugares. Quando uma família negocia em casa uma forma de lidar, uma forma daquela família conviver, eles estão dialogando uma forma de política interna daquela família. E com a cidade, com o estado, com o país, não é diferente. Agora, o que a gente precisa fazer realmente é incluir e ouvir. Então, não adianta você chegar e achar que você é o dono. Ninguém é o dono da palavra. Você tem a responsabilidade, existem pessoas que têm a capacidade, a habilidade de dialogar, de mediar situações. Então, isso também são características, né? Mas é importante que você ouça, né? Ouva é ótimo, né? É importante que você ouça as pessoas. As pessoas não são ouvidas. Então, quando você ouve aqui, você ouve outra especificidade de cada local, você vai vendo e você consegue peneirar tudo isso para ver, então tá, o que tem em comum aqui? E trazer para que essas pessoas sejam participativas de forma efetiva dentro das decisões. Doutor Antônio? Bem, eu sou comunidade, nasci lá, vivi lá desde muito nova, né? E quando eu fui trabalhar e retornei já formada, aí eu comecei, como disse, nas pastorais sociais. E é onde a comunidade está. Você só vai atuar nas pastorais sociais nas comunidades, né? Porque lá em Ferraz a gente até brinca, tem um bairro que chama Morumbi. Ninguém do Morumbi vai precisar de ajuda da comunidade. Então, eu sempre acompanhei as OSCs, sempre fortaleci as OSCs, sempre pensei que você tem que levar as OSCs até o empresário para ele poder ajudar, porque também não adianta nada você estar só com uma camada, você tem que fazer este equilíbrio. E a questão comunitária, ela sempre esteve dentro de mim. Não tem como você fazer um trabalho social sem estar com a comunidade. Tanto é que nossa cidade, a prefeita teve essa sacada, foi a primeira cidade que tem uma secretaria de favelas. Em Ferraz tem apenas 88 favelas. 88. Nesse local que eu falei para você, de 27 quilômetros quadrados. E agora a gente está trabalhando muito essa questão de humanizar, né? Como a colega falou. Humanizar as favelas, deixá-las tecnicamente muito boas, né? E agora, em vez da pessoa sair para roubar, a pessoa sai com a marmita para trabalhar, porque entendeu que esse é o caminho. Quais políticas você defende para a promoção de igualdade de gênero e o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade? Em primeiro lugar, a política que eu mais defenderia, a gente ainda não está no lugar de votar a favor dela, é que tenhamos equidade nos espaços de decisão e de poder, que seria pelo menos 50% de mulheres decidindo leis, né, e atuando no nosso país. Mas trazendo para perto da gente, né, eu acho que quando você dá esse exemplo, quando a gente, pessoas como eu, como a Antônia, como várias mulheres fizeram antes de nós, né, ocupam esses espaços, você já está trazendo esse exemplo. Então, é importante que a gente, dentro de um processo de educação também,
né, você considere que as pessoas têm que desenvolver isso de base. Lá na educação, quando o menino e a menina, o que a menina pode fazer, o que o menino não pode fazer. Então, ali já são constituídos vários dogmas. Então, de novo, eu volto que, a partir da educação, a partir do respeito às diversidades, porque a gente fala de equidade de gênero, mas a gente pode falar de pautas importantíssimas como o antirracismo, respeito às diversidades, né? Então, essas políticas, elas têm que ser pensadas, que vem de encontro como grandes ferramentas. Eu vejo a educação como uma ferramenta necessária para isso, ela é a base de tudo isso, vai costurando com a cultura, assistência social, as delegacias da mulher, que eu acho que a gente tem que fortalecer tudo isso. Suzano hoje tem a clínica da mulher, então você tem que criar realmente coisas que coloquem a mulher num lugar de dignidade, cuidar da saúde preventiva, cuidar de várias questões no entorno da mulher, para que as mulheres consigam sair para buscar esse espaço. Quando a mãe não tem creche, quem para de trabalhar? A mulher. Quem abre mão e fica tomando conta da família, porque muitas vezes não dá para os dois saírem para trabalhar. Então, você vai conseguir equilibrar tudo isso quando você também promover oportunidades e dar um suporte de base e preparar a sociedade para que ela compreenda que a mulher, ela tem capacidade e ela deve ocupar espaço, tanto de liderança quanto qualquer um outro espaço que ela queira estar. Se ela optar por ser a mãe de família e se dedicar 100% aos filhos, à casa dela, ela está ali porque ela quer, não por uma necessidade. Mas as políticas públicas, ela tem que estar presente ali, e é na educação, é na cultura, é nesses espaços que a gente vai conseguir equilibrar e trazer uma consciência e lutar para que esses direitos sejam adquiridos. Doutora Antônia? Rafael, o meu pensamento é assim: a mulher, por si só, ela foi condicionada a depender. Então, até pouco tempo atrás, 1977, o CPF da mulher era junto com o homem, ela não tinha CPF. Você conversando com uma mulher, suponhamos que a mulher trabalhe junto com o marido. Ela não toma a empresa como dela, ela fala assim, eu estou trabalhando com meu marido. Ela não fala assim, a empresa é minha. Então, essa cultura veio sobrecarregando a mulher com uma canga nas costas, uma coisa absurda. E são poucas, como uma doutora Antônia, que em 1974 entrou numa faculdade de engenharia mecânica que não tinha uma mulher. São poucas, como a colega aqui, Márcia, que tomou aquilo para si e está fazendo. E a mulher acha que sempre alguém vai apoiá-la, alguém vai carregá-la. Então a gente tem que quebrar esse paradigma urgentíssimo. E ela ainda não colocou na cabeça que nós somos a maioria, que nós passamos dos 50% como empresária, como técnica, como... Tem mulheres que são dirigentes aí, dirigem locomotivas, dirigem lá, por exemplo, em Seul, uma mulher dirige uma plataforma de petróleo, mas conta nos dedos, são poucas, né? E ela ainda é subjugada, olhada assim como uma pessoa frágil, não tem nada de fragilidade na mulher. E também não é porque a mulher se sobressai porque ela vai abandonar o homem, não. A gente caminha junto. Deus fez homem e mulher à imagem e semelhança dele para caminharmos juntas. Então ela precisa tirar esse jugo das costas e saber, eu sou competente, eu sou capaz e caminho junta. E posso tudo. E a gente tem que parar também de romantizar. A Antônia é uma guerreira. Não tem o tempo todo que ser guerreira. Esse espaço, ele tem que ser natural. Então, eu me dedico, eu me esforço, existem oportunidades de acesso, eu abraço essas oportunidades, mas não tem que estar matando um leão todos os dias para mostrar que
para você conseguir se posicionar. Então, as pessoas também trazem, sabe, ô Rafael, esse romantismo de que parece que quanto mais sofrido, mais valorizado é a trajetória. E não tem que ser assim. A oportunidade ela tem que ser para todos. Vamos para a 10ª pergunta. Quais são as suas estratégias para promover a educação e a qualificação profissional, visando reduzir o desemprego e aumentar as oportunidades para os jovens na cidade? Formação. Formação. A oportunidade, né? Então, quando você cuida desse jovem, né? Quando você oferece uma formação, quando você oferece para ele políticas públicas que dialoguem com esse jovem, porque o jovem, ele quer aprender, ele quer essa oportunidade. E ele vai buscar oportunidades. Se elas são boas ou são ruins, vai depender das oportunidades que são apresentadas a ele. Então, eu acho que ferramentas, quando você trabalha num processo de formação, por exemplo, na Secretaria de Cultura, nós trabalhamos muito com os artistas, que geralmente são ME ou ainda não estão organizados, são MEI. E para participar de editais, é importante que eles estejam organizados com documentação, e saibam escrever um currículo, um portfólio. Uma das coisas que eu pedi para que a gente fizesse foi o quê? Foi um trabalho de formação. Como se faz editais, ou seja, oferecer ferramentas, né, para que ele consiga andar com as próprias pernas. E a educação, a informação, ela é uma peça fundamental. A geração, a cultura, você pega a cultura, as pessoas, elas não conseguem compreender o tamanho da dimensão que é, por exemplo, numa atividade que acontece no teatro. É a tia da pipoca que está vendendo, é o cenógrafo, é a 25 de março, porque as pessoas foram comprar tecido, porque as pessoas... É o técnico do teatro, é o restaurante, é o shopping. Então, quando você injeta dinheiro, quando você investe em políticas públicas como a Lei Paulo Gustavo, como a Lei Aldir Blanc, por exemplo, você mobiliza. E aonde estão a grande maioria dos jovens? Muitas vezes estão envolvidos no início de carreira. Eles estão envolvidos em atividades culturais, ou pelo menos deveriam estar envolvidos, né? E, lógico, as escolas técnicas, os cursos, a informática, a tecnologia hoje em dia, ela faz parte da nossa vida. Então, é importante que lá na educação ele já tenha contatos e saiba fazer uma pesquisa, que ele saiba se atualizar, que ele saiba como funciona a tecnologia e como ele pode usufruir. Cada vez mais os profissionais liberais estão ganhando espaço. Isso significa o quê? Autonomia, vontade de pensar por si. Só que ainda assim, quando você é autônomo, você tem que aprender a organizar esse pensamento. Para organizar esse pensamento, você precisa do quê? Você precisa de ferramentas, você precisa de estudar para que você consiga organizar tudo isso. O jovem, ele é um capítulo à parte. Você tem que formá-lo desde lá de pequenininho, da creche. Nós temos, por exemplo, uma organização social que se chama Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida, que nós recebemos os jovens, né, crianças e jovens até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Essas crianças e esses adolescentes são tratados no contraturno. Então, quando eles vão para a escola de manhã, eles vão à tarde para o CJ e assim por diante. E lá eles têm orquestra, eles têm futebol, eles têm informática, enfim, eles têm um modo viventes diferente dos que não estão lá. Esses jovens, essas crianças, eles pegam gosto pelas coisas. Tanto é que nós temos um educador, num bairro lá que se chama Vila Margarida, que ele teve a coragem de seguir essa carreira de educador social, veio para São Paulo para fazer o curso
de educador social, hoje ela é um dos melhores ensinando para os outros jovens. Então, o que o jovem precisa? Ele precisa de perfil. Olha, você busca esse... Nós temos esse perfil. Você busque esse perfil para você e orientando. Outra coisa importante são os conselhos. Os conselhos de criança e adolescente, os conselhos de cultura, os conselhos de turismo. E eu participo de um conselho muito bom, que é o Conselho da Mulher Empreendedora. Então, Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura, onde as associações comerciais atuam, e a pessoa já sai dali ninja, já formado, já com a sua ideia de empreendedorismo, e o jovem gosta disso. No último encontro que eu fui do Liberdade para Empreender, a gente viu 5 jovens de 14, 15 anos empreendendo já, empreendedores de muito sucesso. Então, ele precisa do seu perfil como educador, como pessoa que vai orientá-lo, e ali ele ou ela, eles vão deslanchar. É isso que precisa, acolher, educar e pôr no rumo. Vou fazer mais 3 perguntas, mas muito direcionadas para o pessoal de vocês. Se vocês morressem hoje, vou começar com o doutor Antônio, qual legado você deixou? Eu deixei vários. Um deles é a honestidade, outro deles é o trabalho e outro deles é o acolher. Sempre acolher as pessoas, não importa quem seja, não importa de onde venha, não importa o tipo de pessoa, acolher. Afetividade. Eu me orgulho muito, fico emocionada, porque eu consegui transformar a vida de muitos jovens. Foram muitos anos, são quase 40 anos atuando na dança, e através da dança eu vi pessoas que não tinham, que abraçou essa oportunidade, e hoje são pessoas, são profissionais que atuam, né? São reconhecidos nacional e internacionalmente. Então isso me traz muito orgulho, né? O meu trabalho, né, me trouxe muita dignidade, e eu sei que a oportunidade, que é uma coisa que eu sempre ofereci, porque eu fui fruto disso, então eu acho que essa empatia e essa humanização, eu acho que eu sou uma pessoa que prezo pela empatia, pela humanização e por esse acolhimento. Márcia, começando com você, qual seria o seu propósito de vida? Meu propósito de vida? A arte. Ajudar através da arte, né? Transformar através da arte. Doutora Antônia? Ensinar os valores. Esse é meu propósito. Os valores estão perdidos. E por último, eu queria que vocês indicassem um livro. Eu gosto muito do Mundo de Sofia, muito, porque ele dá uma amplitude muito grande. E gosto também de um livro que eu li, eu não vou conseguir me lembrar o nome dele, mas é um livro ele é tão antigo e tão bom, que conta a historinha de uns ratos, né? Que todo mundo é meio igual, mas tem uns que não são muito iguais. É um livro maravilhoso. Eu vou lembrar o nome dele e eu vou mandar aqui para você. É maravilhoso. Roda dos Ratos? Como é que você falou? Roda dos Ratos? Não, é outro nome. Márcio? Eu faço muita pesquisa, né? Até por conta dos meus espetáculos. E tem um livro que é o Coquebel, né? O Encanto em Ti é Mim. Tudo bem? Tudo bem, não sai, não é? Não, né? Luciana Beth, que ela traz exatamente sobre esses valores, e é o mundo de Coquebel, que traz o Encanto em Ti é Mim, traz valores, onde você dialoga com a criança, com o jovem, e fala o tempo todo sobre valores. Luciana Beth.
Muito obrigado a vocês dois pelo tempo de vocês. Espero que tenha atingido o objetivo. Espero que vocês alcancem e consigam realizar o sonho de vocês. Desejo muito sucesso para ambos, tá? Se você ficou aqui até agora, por favor, se inscreva no canal. É extremamente importante. A gente está chegando a 3 mil inscritos no canal. Isso é uma marca muito relativa para nós. Se inscreva, comenta, compartilha. Se você gostou da mensagem, compartilha com o amigo. É isso, tamo junto. Muito obrigado. Eu quero que vocês deixem a mensagem final de vocês, tá? Começando com a doutora Márcia, doutor Antônio, depois com a Márcia, ou vocês fazem o caminho que vocês decidirem. Mas eu sou muito grato porque você ficou até aqui, até agora com a gente. Volta no nosso canal. Se quiser, quiser ajudar esse canal, no link tem na descrição do vídeo, tem um Apoia-se. Entra lá, se quiser ajudar mais ainda, se torne membro, é muito baratinho. Se não, se quiser mandar um superchat agora, também nos ajuda. É isso. A rede social de ambas estão na descrição do vídeo. Clica lá para conhecer mais o projeto delas. E é isso. Muito obrigado a vocês. Quem quer começar? Você? Fazer o bem sempre. E eu quero te agradecer muito. É uma gratidão profunda de você ter esse tempo para poder falar conosco e mostrar isso para o mundo. Eu tenho muita gratidão. Rafael, muito obrigada. Rafael, também quero te agradecer por abrir essa oportunidade, né? Eu acho que é esse olhar que a gente muitas vezes precisa e que você teve junto com toda a equipe aqui para estar nos recebendo e dizer que a gente precisa realmente de um lugar onde as pessoas sejam tratadas com respeito, com dignidade e com justiça. Muito obrigada. Pede para todo mundo se inscrever, vocês duas. Se inscreve no canal. Gente, olha, essa parte a gente não pode esquecer, né? Gente, a gente tá meio que aí, né, panguando nisso, né? Escreve para nós. Se inscrevam aqui no canal, tá? Vocês acompanhem todas as entrevistas, mas se inscrevam lá no nosso canal também. Conheça a gente de pertinho, lá no Instagram, marcia.belarmino. E você, doutora? Doutora Antônia Alexandrina, como é o meu nome mesmo. Lá no Instagram, no Facebook. E vejam lá o nosso site. Beijo, gente. Obrigada, viu?